Glória a Deus. Eu quero saudar os irmãos, os que estão aqui participando da live e os que estão de forma específica em casa assistindo essa live. Deus abençoe vocês. Glorificar a Deus pela vida do pastor Edmundo, da sua digníssima esposa, seus filhos, da sua família. Louvar a Deus por esta igreja e estar neste compromisso, louvando ao Senhor nesse momento que ainda passamos, nessa pandemia que se tornou tão avassaladora, mas nós temos fé que Deus irá suprir todas as necessidades. Louva a Deus pela vida de todos vocês. Meus queridos, eu quero nesse momento ler a palavra de Deus, Salmos de número 23. Você que está em casa, pegue sua Bíblia e abra a palavra de Deus no Salmo de número 23. Iremos fazer uma leitura nesse momento para nós refletirmos na mensagem de Deus. Vamos pensar hoje nessa live sobre o Salmo 23. Diz assim: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Porque ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Esta foi a mensagem que Deus colocou em meu coração para nós pensarmos um pouco nessa noite. O Salmo de número 23, por sua vez, é um dos salmos mais conhecidos até de toda a Bíblia Sagrada. Salmos como o Salmo 90, como o Salmo 91, há pessoas que são bem religiosas e até deixam aberto a Bíblia sobre a estante da sua casa, sobre a mesa de centro, e nós sabemos que o Deus desses salmos é que traz as bênçãos desses salmos. Por esse conhecimento dos salmos é que nós iremos pensar nessa noite, especificadamente no Salmo 23. Davi, inspirado pelo Senhor, ele compôs mais um salmo. Os salmos, eles são hinos, louvores ao Senhor. Não são divididos em capítulos, mas sim em números. É a antiga harpa hebraica da época. E esses salmos falam muito conosco. O Salmo de número 23, Davi começa afirmando essa certeza que ele tem no coração, é gerada pela confiança que ele tem no Senhor. Davi era pastor de ovelhas, e Davi tinha todas as características de um pastor. Pensando nisso, Davi não encontra nenhuma figura em que possa definir o que Deus é para ele, senão a figura do pastor. Davi diz: o Senhor é o meu pastor. O Senhor, primeiro, ainda continua sendo pastor para nós. Ele é o pastor dos pastores. O Senhor, Ele vai continuar sendo o pastor. Deus, o Pai, o pastor dos pastores. Davi, nessa afirmação,
que o Senhor é meu pastor. E ele termina esse primeiro versículo dizendo: e nada me faltará. Se nós observarmos as situações que nos rodeiam, principalmente neste quadro em que vivemos, há quem diga que esteja, ou que até faltou alguma coisa. E o Salmo não está dizendo isso, que aparentemente alguém entende que não vai faltar de jeito nenhum. O texto mais original diz: o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. De nada eu tenho falta fica com melhor entendimento, no sentido de que se eu vier precisar, Deus irá suprir nossas necessidades. Para você que está em casa, amigo do Evangelho, irmãos, irmãs, jovens, adolescentes, eu começo essa pregação dizendo que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Eu começo essa mensagem profetizando que neste tempo difícil que nós estamos vivendo, Deus ainda é o nosso pastor celestial. Deus ainda supre as nossas necessidades, porque o Senhor, Ele está preocupado em suprir nossas necessidades. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, ou de nada eu vou ter falta. O Senhor sendo meu pastor, as outras coisas serão acrescentadas. Essa é a certeza de Davi. Nós estamos divididos nessa noite por essa live, mas nós somos filhos do mesmo Pai, filhos do mesmo provedor. É preciso nesses últimos dias, e nesses dias, nós enchermos o nosso coração de certeza e de fé, de que Deus é o nosso pastor. É essa certeza que Davi tem. E ele diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Davi sabe que o pastor dava vida pelas suas ovelhas, porque ele era assim, pastor encarregado de abrir caminhos, de abrir veredas, de guiar o rebanho, pastor encarregado de abrir caminhos, acessos. Por mais difíceis que fossem, o pastor era o principal responsável, o responsável para abrir caminhos. Ele se feria, se machucava, mas ele estava abrindo caminhos. Essa figura que Davi revela para nós não é da terra, é do céu. O Senhor abre para nós caminhos, veredas. O Senhor abre acessos para que nós continuemos essa caminhada. Eu quero dizer que não parou por aqui. A igreja de Deus ainda e vai prevalecer e vai estar viva diante desse quadro difícil, porque Deus tem seus acessos, Deus tem o seu caminho para nos conduzir, por mais difíceis que seja. É Ele que construiu esses acessos. Ele é o responsável para nos guiar neste caminho da sua providência. E quando o pastor guiava as ovelhas pelo caminho, ele parava um pouco e fazia com que o rebanho tomasse água. O rebanho começava a beber água. A história diz que enquanto o rebanho estava bebendo água, havia perigos. Enquanto o rebanho comia, havia perigos constantes. Porque na realidade, a ovelha só poderia descansar se ela estivesse bem alimentada. Nenhuma ovelha descansaria sem estar alimentada. Então era preciso comer, era preciso beber água, para depois conseguir descansar. Veja que hoje estamos aqui nessa live, trazendo uma mensagem para a sua casa, para a sua família. Talvez o seu coração esteja apertado, angustiado. Talvez a sua fé esteja abalada com todos os acontecimentos, os fatos desses acontecimentos. Talvez a angústia aperta, dilacera a alma. Há preocupações que arrancam e tiram o sono.
Esse momento até assalta a nossa paz. Mas é preciso que nós venhamos entender algo, que esse momento, mesmo sendo difícil, é momento de se alimentar da palavra de Deus. É momento de beber dessa água, porque nós só vamos conseguir descansar se estivermos bem alimentados por esta palavra. Esta live está acontecendo para isso, por isso, é esse o propósito. Por isso Deus colocou no coração do anjo dessa igreja, o pastor, a pastora, sua esposa, sua família, é essa revelação de que, estando mesmo nessa condição, mesmo que sendo virtual, você continue sendo alimentado por essa palavra. Você ainda seja alcançado por essa palavra, que você continue sendo tocado por essa palavra, porque se você estiver bem alimentado, você vai conseguir descansar. Você vai descansar, porque só descansa quem confia, e quem confia, confia em Deus. Então essa palavra é para você, mãe de família, pai de família, é para você jovem, para você adolescente. Se alimente dessa noite, através dessa live, se alimente através dessa mensagem que é pregada nessa rede social. Alimente sua alma, fortaleça o seu espírito, revigore suas forças, porque Deus vai fazer você descansar. Alimente-se para se fortalecer, porque novos desafios te esperam, e nós precisamos estar bem alimentados. Toda ovelha bem alimentada, ela vai conseguir sobrepujar as barreiras. Toda ovelha bem alimentada, ela vai conseguir vencer suas intempéries, seus gigantes, suas provações. Alimente-se nessa noite e receba de Deus essa renovação espiritual, em nome de Jesus. A ovelha conseguia se alimentar, mas só podia descansar bem alimentada. Ovelha que não se alimenta da palavra de Deus, ela não consegue descansar. Por mais que ela esteja angustiada, ela vai conseguir em um momento ligar sua fé em Deus e vai conseguir dormir, vai conseguir descansar. O pastor, ele conduzia as ovelhas para comer. Interessante que, enquanto comiam, havia perigos constantes. Há perigos em nossas vidas que nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos físicos, porque de um lado dessa realidade muito espiritual que nós vivemos, o inimigo de nossas almas, ele trabalha muito para que a gente não possa ser alcançado por essa palavra, para que a gente não consiga se conectar com os céus. Ele quer cortar nossa comunhão através desse quadro que vivemos. Ele quer tirar nossa espiritualidade. Ele quer cortar essa relação íntima que nós temos com Deus. Em oração falamos com Deus, e na palavra Deus fala conosco. Veja que seu dia mesmo, talvez estando em casa, foi muito difícil. Foi difícil porque nós, durante esse dia, decidimos ouvir a mensagem de Deus, e Deus marcou conosco nessa noite, para falar às famílias, aos corações, para falar a pais e filhos. Mas o inimigo bem está trabalhando, e trabalhou muito para que isso não acontecesse, mas está acontecendo. Nós estamos bem alimentados, e durante essa alimentação há perigos constantes, como por exemplo, a história diz que havia o lobo que queria devorar o rebanho. Enquanto as ovelhas estavam comendo, enquanto as ovelhas estavam tentando se alimentar, o lobo se aproxima para perceber que se tem alguma ovelha dispersa que não está se alimentando, que está afastada daquele rebanho. As ovelhas baixavam a cabeça, comiam, bebiam, levantavam a cabeça, olhavam para o lobo e sabia que o lobo estava lá. Mas elas continuavam comendo e bebendo, elas continuavam se alimentando, porque sabiam que o pastor também estava lá. O pastor nos assiste, o pastor nos dá essa proteção. O pastor, o Senhor Deus,
Ele está diante de nós, com as suas mãos estendidas, dizendo: pode comer que eu estou com você. Pode comer tranquilo que eu vou te dando proteção. Pode ir se alimentando dessa mensagem que eu vou te fortalecendo. E os perigos constantes que nós vivemos, Ele vai nos dando o livramento. Os que partiram, meus irmãos, partiram para a glória de Deus. Foram recolhidos. Famílias estão incompletas, ainda há choro, ainda há lágrimas, ainda há angústia. Mas saiba de uma coisa, que os que ficaram para um grande milagre também na terra. O pastor está conosco. O Senhor Deus está conosco. Davi continua o texto dizendo: refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, pelo amor do seu nome. O verso 4 dá a entender que a oração de Davi, ela muda de trajetória. Davi fala que o Deus é o meu pastor, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me para as águas tranquilas, refrigera minha alma, renova minha alma, guia-me pela vereda da justiça. E no verso 4 Davi diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. O primeiro plano de entendimento desse vale que Davi está falando, claro, é o físico. É a entrada das rochas em descidas íngremes. É a descida entre rochas, onde a luz não podia alcançar, onde a luz não era acessível. Era dentro desses vales que ficavam bestas feras, animais ferozes, buscando devorar quem se atrevesse passar por entre essas rochas escuras, onde quem passava sentia calafrios, medo, pavor, angústia, terror. E Davi diz: ainda que eu passe pelo vale. Davi não está dizendo: me livra do vale. Davi não está dizendo: eu me recuso a passar pelo vale. Não, Davi está dizendo: ainda que eu passe. Davi está dizendo: ainda que seja preciso que eu passe. Davi está dizendo: ainda que seja necessário que eu passe, eu irei passar, porque o Senhor está comigo. Louvado seja Deus. Você que nos assiste nessa live, preste muita atenção nisso. O que Deus está dizendo para você é que o vale que você está passando não é o seu destino. É somente uma via de passagem. O vale que nós estamos passando nesses dias não é nosso destino. É somente uma via de trajetória. Na trajetória, nós não vamos ficar nesse vale. Nós vamos passar esse vale, porque o Senhor está conosco. Louvado seja Deus. Entenda que essas situações que nós vivemos, internamente ou externamente da nossa família, são vias de passagem. É preciso ter fé e confiança, porque Davi está construindo um salmo maravilhoso diante do Senhor, e para o Senhor, e por causa do Senhor. Mas enquanto ele compõe esse salmo, é como se o inimigo ameaçasse e dissesse: eu vou te matar nesse vale, eu vou te matar nessa provação. E Davi responde: ainda que eu passe pelo vale, o Senhor está comigo. Davi dizendo: eu não estou só nessa, Deus está comigo. Acredite nisso nessa noite. Acredite nisso nessa noite, aleluia. Ainda que nós venhamos passar esse vale, e nós estamos de fato passando esse vale, é uma segunda onda de pandemia registrada. Eu quero nessa noite afirmar com toda a certeza de meu coração, para que você se alimente e a sua fé cresça: Deus está conosco. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda que eu passe,
ou ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Davi não está dizendo eu vou temer um tipo de mal. Não, ele está dizendo nenhum mal eu vou temer. Porque, irmãos, realmente nessas condições que nós mostramos se confiamos ou não em Deus. Não tem outra condição, não tem outro tipo de condição que nós venhamos nos submeter, que não seja de apertos, de agruras, de intempéries, que provem para Deus que nós confiamos no Senhor. É nessa condição que nós vamos provar que nós confiamos em Deus, que nós vamos passar esse vale, já está acabando, e Deus está passando conosco. Tenha fé nisso. Tome posse dessa mensagem, dessa palavra, na sua casa, no seu lar, para a sua família. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Veja, Davi pede para preparar uma mesa. Davi não está pedindo nessa mesa alimentação, porque ele já estava alimentado. Ele já começa dizendo que o Senhor é seu pastor, e nada vai faltar, ou de nada ele vai ter falta. Essa mesa que ele pede agora é uma mesa de justiça, uma mesa de balança. E ele pede que nessa mesa se assente os seus adversários. E o que ele pede para Deus é algo revelador. Ele diz: unge a minha cabeça com óleo. É o primeiro pedido na mesa. Ele pede uma mesa, e nessa mesa ele faz dois pedidos. Primeiro, unge a minha cabeça com óleo. Por que Davi disse isso? Davi sabia que para livrar as suas ovelhas, que ele guiava do seu rebanho, de insetos e mosquitos, para não cegarem as ovelhas, era preciso ele derramar óleo na cabeça das ovelhas. E agora no Salmo, Davi é uma ovelha. Ele pede que o Senhor unja a sua cabeça. Veja que grande revelação. Davi diz: eu não quero ficar cego, eu não quero ficar ignorante, eu não quero ficar disperso. Nessa situação eu quero ver a sua ação, eu quero ver o seu agir. E eu só posso me manter vendo o que está acontecendo com o óleo da sua unção. Davi diz: unja minha cabeça com óleo para quê? Para que ele não seja cego, para que ele não seja cegado por esses insetos, para que ele não seja cegado por mosquitos que buscavam furar olho das ovelhas. Havia um tipo de inseto próprio para isso na época. Mas quando na cabeça da ovelha tinha óleo, eles não tocavam na ovelha. E quando eles não tocavam na ovelha, a ovelha continuava enxergando. É isso que Davi está dizendo. É isso que o Espírito Santo está falando ao nosso coração. Que este óleo desça sobre a sua cabeça, sobre a minha cabeça, e que esse tipo de insetos espirituais não venha cegar a nossa visão, não venha impedir de nós vermos o agir do Senhor. Essa unção, ela nada mais, nada menos do que uma preparação para ver milagres. Deus está ungindo você para milagres, para enxergar milagres, para visualizar milagres. Este óleo desce aqui, e se você acreditar, ele desce na sua casa agora. Deus está ungindo a sua cabeça, para que esses insetos espirituais, esta ação do adversário não venha cegar a nossa visão espiritual, que nós vamos enxergar a grandiosa mão de Deus. Na mesa Davi diz que o meu cálice transborde. O meu cálice transborde é uma grande revelação. É o segundo pedido de Davi na mesa. Ele
usa totalmente a cultura da época para expressar essa grande revelação. Quando um viajante bate na porta de alguém durante a sua viagem, na estrada, a pessoa que abrisse, o anfitrião que abrisse a porta, se ele se agradasse do viajante, ele poderia dar para o viajante no mínimo 3 tipos de quantidade de cálice. Se o dono da casa se agradasse pouco do viajante, ele dava um cálice com mais ou menos 30% do cálice para ele beber, para o viajante beber. E se ele fizesse isso, ele estava dizendo: beba e já pode ir embora. Se o dono da casa desse 50% desse cálice para o viajante beber, para ele tomar esse cálice, ele estaria dizendo: beba, durma aqui nessa noite e amanhã você pode ir embora. Mas se o dono da casa desse o cálice cheio para esse viajante, ele estaria dizendo: beba, durma aqui essa noite, fica aqui o tempo que você quiser, porque a partir de hoje essa casa é sua. Davi está dizendo que o meu cálice transporte. Davi não está pedindo uma quantidade do cálice. Davi está dizendo: eu quero que esse cálice seja transbordante. O que Davi está dizendo: eu quero permanecer na tua casa e na tua presença. Eu quero permanecer diante de ti. Transborda o meu cálice, encha o meu cálice, faça o meu cálice derramar. Davi não está dizendo encha até a ponta da superfície do limite. Não, Davi está dizendo: transborde esse cálice, Senhor. Ei, esta parada, esta noite que você deu essa parada para ouvir essa mensagem, você não pode pedir nada menos do que o transbordar do seu cálice. E Deus certamente irá transbordar o seu cálice. E quando você disser: Deus, transborda o meu cálice, você está dizendo: Deus, eu quero ficar na tua presença. Nesta pandemia eu não vou sair da tua presença. Nesta crise eu não vou deixar a sua casa. Neste problema que eu vivo, eu não vou dar as costas para essa palavra. Então, meu irmão que está em casa, então peça dessa forma, para Deus encher seu cálice, para Deus transbordar o seu cálice, que você seja cheio da presença do Senhor. Davi termina o salmo dizendo: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que mensagem reveladora aos nossos corações. Deus fala muito conosco através dessa pregação e dessa mensagem. Que a bondade e a misericórdia nos siga todos os dias, e que nós venhamos habitar na casa do Senhor, na presença do Senhor para sempre. Eu quero nesse momento orar pela sua vida. Eu quero nesse momento que você feche os seus olhos. Eu quero que nesse momento você consiga de fato concentrar sua fé em Deus, e nesse momento mostrar toda a confiança em Deus, porque Ele é o nosso pastor, e de nada nós vamos ter falta. Eu quero orar pela sua vida nessa hora. Você que está nos assistindo nessa transmissão dessa live, eu quero profetizar na sua casa, na sua família. Eu quero profetizar na sua parentela. Eu quero profetizar na extensão da sua casa, que a mão de Deus está aí com você, que Deus está conosco, e que nós vamos permanecer na presença do Senhor. Vamos orar? Eterno Deus e Pai, nós estamos na sua presença. Há uma equipe preparada aqui na Assembleia de Deus de Anápolis. Senhor, há uma equipe também intercedendo em cada casa, em cada lar.
Deus que fez os céus e a terra. Tu és poderoso, Senhor. E nós nessa noite, Senhor, com toda a certeza do nosso coração, nós elevamos ao céu não somente nossas vozes, Senhor, não somente o nosso clamor, mas a nossa fé. Nós oramos aqui neste altar, eterno Deus, por cada ovelha, membro, congregado, visitante, meu Deus, que esteja nessa posição de ouvinte, meu Deus, nesta live, nessa transmissão desta rede social. Senhor, alcance cada casa, cada lar, cada mulher, cada homem, cada filho. Alcance cada senhor, cada senhora, cada criança. Elebra a calabrachura de Jushimihai. Ó meu Deus, que fez os céus e a terra. Tu és o nosso pastor, Senhor. Nós acreditamos em Ti, ó Deus. Nós acreditamos que esse vale nós vamos passar, porque Tu está conosco, que uma mesa está sendo preparada, Senhor. Meu Deus, que nós recebemos nessa noite refrigério, que através dessa mensagem, meu Deus, porque a garganta é minha, mas a voz é sua, Senhor, que nós nessa noite tenhamos recebido fortalecimento, ó Deus. Oribicalai, sobreui, quebixiara, bancho, que me ébria, alava subcominência, ó Espírito da verdade. Alcance cada lá nesta hora que está em oração comigo. Tu sabe de cada endereço, Tu sabe de cada rua, Tu sabe de cada meu Deus, CEP. Tu vai mais além. Tu sabe de cada coração, Senhor, que nesse momento, Senhor, está em oração comigo. Ó meu Deus, repreende as dúvidas, os medos, repreende as angústias, Pai. Ó Senhor, Tu és o nosso pastor, e nós acreditamos nisso, Senhor. Tomamos posse nesses dias das nossas bênçãos. Meu Pai, derrama em cada lar, derrama em cada família bênçãos de Deus. Abençoe, Senhor, o anjo dessa igreja, o pastor Edmundo, a sua esposa, seus filhos, a sua família. Alcance a dirigente deste culto, Senhor. Alcance ao tocador, ao levita. Meu Deus, alcance cada um que está aqui comigo, conosco nesta noite. Alcance cada um nesta live, porque a mão que toca aqui também toca lá. O Deus que opera aqui também opera também lá. Nós cremos, ó Pai, e nós profetizamos que o Senhor irá suprir nossas necessidades. Repreenda, Deus, o crescimento alarmante do número de pessoas que foram infectadas por esse vírus. Ó Deus que fez os céus e a terra, céu e quemice, plouvitel e brantia. Nós nos colocamos diante de Ti nessa noite, Senhor, a orar por nossas vidas, pelas vidas daqueles que estão enfermos. Cura, ó Deus, faz milagres como sempre o Senhor fizeste, Senhor, porque a Tua promessa está de pé e não falha. Falha o homem, mas não falha Deus. Ah, Senhor, entre com providência, repreenda, Senhor, meu Deus, este quadro que tenta crescer e se avolumar. Nós estamos debaixo da Sua vontade, Senhor, e nós passaremos aquilo que for preciso, que nós vamos passar, porque Tu sabes até onde nós podemos suportar. Te pedimos revigoramento, Te pedimos refrigério, Te pedimos força, Te pedimos providência, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém. Deus abençoe aos irmãos, a dirigente do culto, que estão aqui, ao pastor e à pastora, sua família que nos assiste, aos irmãos em casa. Que Deus continue falando conosco nesses dias. Amém.